primeiro tempo hoje foi um primeiro tempo até bem diferente, né, do que a gente vinha acompanhando dos Pavins. Primeiro tempo em que as equipes acho que se preocuparam mais até em se defender do que em atacar. Foi um primeiro tempo de poucas chances para os dois lados. E dá para dizer que o primeiro tempo foi disputado. O Vitória acho que começou até melhor do que o Bahia, conseguia ter a bola, conseguia chegar um pouco mais à frente, mas ao mesmo tempo o Bahia conseguia ter uma segurança defensiva interessante. Por mais que o Vitória tivesse a bola, foram poucas as chances que o Vitória conseguiu criar. O Vitória quase não conseguiu assustar, com exceção de um único lance, que foi aquela bobeada monumental de Marcos Felipe, que entrega as bolas nos pés de Alejandro e ele acaba chutando para fora. Foi a grande chance do jogo, desperdiçada pelo Vitória. Mas o primeiro tempo ele seguiu assim sem grandes chances para os dois lados. E aos poucos o Bahia ele foi conseguindo controlar um pouco mais a partida. Conseguiu ter um pouco mais a posse de bola, conseguia ter alguns lances ofensivos sem levar tanto perigo, é bem verdade. Com exceção do último lance que eu vou falar daqui a pouco, o Bahia pouco conseguiu assustar, né? Teve um chute fora da área, uma tentativa de cruzamento de Juba também, que acabou indo direto pro gol e acabou saindo para escanteio, mas não dá para dizer assim que foi um primeiro tempo emocionante, de grandes chances para os dois lados, muito pelo contrário. E aí, falando do ponto de vista do Bahia, foi uma postura que me agradou, tá? Por quê? O jogo do Vitória era hoje, tá? O Vitória tinha o jogo do Barradão hoje para fazer um placar interessante, que acabou conseguindo fazer depois, e levar uma vantagem para a Fonte Nova. E a gente viu nos dois primeiros Bavis o Bahia levando o gol do Vitória, saindo atrás do placar, e no último jogo, né? Saiu atrás do placar, e levando o gol no início da partida sempre, em algumas ocasiões, não só contra o Vitória. Isso vinha sendo um problema recorrente do Bahia. E era importante que o Bahia conseguisse segurar um pouco o ímpeto, o Barradão lotado, a torcida ajudando o Vitória. Era importante que o Bahia conseguisse segurar um pouquinho mais, ser mais cauteloso assim defensivamente. E o Bahia ele não foi excessivamente defensivo no primeiro tempo, mas conseguiu controlar a bola, mesmo deixando o Vitória com mais posse de bola. O Bahia conseguiu controlar um pouco mais o jogo em relação ao rival. Isso me agradou. Acho que essa foi uma leitura positiva. Inclusive, se a gente estivesse falando só do primeiro tempo, seu programa hoje fosse só sobre o primeiro tempo, eu teria muitos elogios a Rogério Ceni, porque para mim ele entrou com o time correto. Ele não só em termos de peças, tá? Mas também em termos de postura no primeiro tempo. E acho que depois no segundo tempo esse cenário mudaria completamente. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas até ali dava para elogiar o trabalho do Rogério Ceni. No fim das contas, eu acho que o Bahia teve um primeiro tempo ok, não foi um primeiro tempo exuberante, mas foi um primeiro tempo ok. Um jogo equilibrado, mas eu diria que a postura do Bahia me agradou mais do que a do Vitória, porque o Vitória precisava fazer o placar e teve muita dificuldade de criar no primeiro tempo. No finalzinho dos 45 minutos iniciais, o Bahia teve ainda uma chance espetacular, um cruzamento de Alexandre, Rezende ganha a disputa do peito, e Tassiano finaliza de cabeça, mas Wagner Leonardo acaba tirando em cima da linha. Então, em termos de grandes chances criadas, assim, foi o primeiro tempo ele terminou com igualdade, né? O Vitória com uma grande chance com o Alejandro e o Bahia com uma grande chance de Tassiano. E foi isso no primeiro tempo. Eu acho que um primeiro tempo bem equilibrado. O segundo tempo, ele se inicia ali com o Bahia já abrindo o placar. 1-0 pro Bahia, né? Já abre, velho, assim, de jeito... E vem a leitura que você fala, que Arthuzito falou, né? Pô, quando meteu ali 1-0, sei lá, 30 segundos de bola rolando no segundo tempo, você vai, pô, aí resolveu. Porque você já vai projetando o cenário, vai se abrir e tal. E foi basicamente isso, né? A bola começou a rolar, menino Juba resolveu jogar bola, né? Aquele
se você pegar ali o finalzinho do primeiro tempo com o início do segundo, era extremamente positivo para o Bahia, né? Porque o Bahia conseguiu criar a melhor chance dele no finalzinho do primeiro tempo. E aí no segundo já começa no primeiro lance, fazendo um gol, abrindo o placar na casa do adversário, né? Um cenário perfeito, assim, para um segundo tempo. E aí, como você bem falou, né? Juba participou bem, deu um excelente passe para Cauli. Cauli achou o Tassiano e o Bahia acabou conseguindo abrir o placar. E não dava para dizer que estava com o jogo na mão, porque, obviamente, o Vitória viria mais para cima, mas o cenário realmente muito positivo. E o Vitória começou a pressionar um pouco mais ali, né? Teve aquela chance ali de Wagner Leonardo no rebote, estava até impedido. O Vitória conseguiu criar algumas oportunidades. Teve aquele quase gol contra de Arias também, que foi um lance perigoso. Mas, aos 16 minutos, aí sim, o cenário ele ficava perfeito, né, para o Bahia. Cruzamento de Juba, mais uma vez, e o gol do Cauli. Aliás, dois jogadores que atuaram bem na partida de hoje. E aí, Sim. você com 2-0 no placar, na casa do adversário, segundo tempo já. Realmente o cenário era extremamente favorável ao Bahia. E o Bahia fazia, por mais que o Vitória ele tenha tentado pressionar ali depois do gol, não havia assim uma blitz do Vitória, não havia nada disso. O Bahia, até aquele momento, com exceção daquela falha lá de Marcos Felipe no primeiro tempo, o Bahia fazia uma partida tranquila, defensivamente, sem correr grandes riscos. Só que aí entra em campo Rogério Ceni, né? Rogério Ceni hoje, no segundo tempo, ele conseguiu colocar completamente o Vitória no jogo novamente. Na verdade, o primeiro gol do Vitória, que é o que de fato coloca o Vitória no jogo novamente, ele sai antes das modificações. Mas foi um lance assim que, se a bola não desvia ali em Cuesta, dificilmente levaria algum perigo. Mas a bola acaba desviando e sobra para Matheus Gonçalves sozinho praticamente. E ele consegue diminuir o placar. Aquele Mas o placar, lance já foi um lance de perigo, né? O lance já foi um isso foi um lance lance. de Uhum. Foi construção, um né? lance de perigo. Isso foi um lance de perigo, de construção, mas, assim, não dá para dizer que foi uma grande falha. Eu acho que se não fosse o desvio, a bola não levaria tanto perigo. Sim. Eu quero dizer que o Bahia tinha uma segurança na partida. Assim, o Bahia não corria, não estava sofrendo pressão. O gol do Vitória, o primeiro gol do Vitória, ele sai no momento do jogo em que, se alguém fez uma betzinha ali, ele certamente apostou que o Bahia faria o terceiro, e não que o Vitória diminuiria o placar. Próximo gol, sem dúvida. O Vitória, ele não Aquele fazia gol assim. muda o jogo, Pedro. Aquele gol muda o Muda o jogo. jogo, sim. Ele recoloca o Vitória na partida, ele incendeia o Barradão. Então, era um cenário assim que o cenário do Vitória naquele momento, com 2-1, era muito melhor do que o Vitória tinha no 1-0, por exemplo. Sem Porque dúvida. o gol, ele colocou, de fato, o Vitória na partida. E aí eu acho que faltou de Rogério Ceni nesse momento, que é quando ele faz as primeiras modificações, faltou, assim, primeiro, diria até uma certa coragem, e faltou uma leitura do momento, assim, né? Ele acaba chamando totalmente o Vitória para cima do Bahia. Com as modificações que ele faz, ele coloca Iago Felipe e David Duarte no lugar que o Alexandre Tassiano. E aí, por que eu acho essas modificações assim tão questionáveis? Pela segurança que o Bahia vem tendo na partida. Eu falei, o gol do Vitória é uma bola que desviada ali e tal. Então a partida do Bahia era boa até o momento. O Bahia faz uma boa partida, venceu por 2-0. O 2-1 ainda era um placar extremamente positivo para o Bahia, jogando o Barradão. E aí ele muda completamente a estrutura do time, né? São modificações que mudam a forma do time jogar. Além de chamar o Vitória para cima. Puxa, porque ele fazer mudanças assim tão drásticas naquele momento. A partida não pedia isso. E aí, a partir daí, a vaga foi pro Brejo, pro Bahia, né? Depois ele até coloca Demi no lugar de Everton Ribeiro, coloca Caio Roque no lugar de Juba. E aí, já nos minutos finais, acaba levando uma pressão ali do Vitória. O segundo gol, o gol de empate, sai já aos 43 minutos, já numa bobeada. E aí o Bahia começa a errar muito defensivamente, né? Se o Bahia fazia uma partida tranquila, depois das modificações, o Bahia passa a errar absurdamente em termos defensivos. O gol de empate sai numa bobeada.
da zaga do Bahia. Cruzamento de Zeca para Yuri, que depois encontra Matheus Gonçalves, e ele faz o segundo gol. E aí, já aos 53 minutos, assim, depois eu vou até falar um pouco de arbitragem também, mas já aos 53 minutos, cruzamento de Zeca para Yuri Castilho, e o gol da vitória do Vitória.